A BPI agradece aos seus associados institucionais o apoio a todas as suas iniciativas e eventos. Platina. Ouro. Prata. Bronze. Informamos que o 40º Congresso da ABPI foi transferido para São Paulo no último trimestre de 2020. Em breve, mais informações no site da ABPI. Eu vou saudar aqui ao Luiz Edgar Montauri Pimenta, presidente da BPI, que está falando. Eu queria saudar todos os participantes, ao presidente do INPI, nosso palestrante, Dr. Cláudio Furtado, a Dr. Júlio Castelo Branco, diretor de administração do INPI, Dr. Alexandre Lopes, do INPI, e o Dr. Felipe Augusto, coordenador de inovação do INPI, que inclusive já conversou comigo a respeito desse projeto que nós vamos conversar hoje com o presidente Furtado. E antes de passar a palavra para o presidente, eu só queria comunicar a todos que nós temos praticamente 300 inscritos hoje aí nesse nosso bate-papo, sendo que alguns do exterior, e queria fazer um agradecimento especial a eles, a participação deles, ao nosso conhecido aí, Dr. Vilfrido Fernandes, do Paraguai, que é ex-presidente do Colégio Paraguaio de Advogados de PI, os colegas do Chile também, que se não entraram ainda devem estar entrando, e temos gente de praticamente todos os estados do Brasil, o que eu acho muito importante, aí mostra o prestígio do interesse pela propriedade intelectual, o prestígio do presidente Cláudio Furtado, e desse projeto, e mais um, né? Eu diria até, para falar do presidente, eu diria do incansável presidente do INPI, porque se nós pararmos para pensar, só nessa gestão dele, nós já tivemos aí o projeto, que muito êxito até agora, da eliminação do backlog de patentes, que era uma coisa que preocupava muito a todos. Nós temos a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, nós temos o pleno funcionamento de home office dos servidores do INPI, examinadores do INPI, que está funcionando. Eu sei, isso eu falo pelo meu escritório, que é difícil implementar o grupo todo a toque de caixa, porque foi a toque de caixa para todos nós, e a coisa vem funcionando muito bem. E agora esse projeto, né, que é o INPI Negócios, que nós vamos ouvir aí o presidente Cláudio Furtado. Já vou passando logo a palavra a ele, porque é um projeto bastante interessante, o pouco que eu sei dele, e recém-lançado. Então, eu acho que é até uma novidade para nós todos. Presidente, estou lhe passando a palavra. Presidente, está no mudo. Presidente, ó, estamos lhe ouvindo. Agora estão me ouvindo. Primeiro, muito obrigado, Montauri. Muito obrigado a todos que nos ouvem e que participam desse webcast, dessa videoconferência. Eu fico, em primeiro lugar, muito honrado com o convite por uma prestigiosa organização como é a BPI, que realmente conduz o tema e o sistema de propriedade industrial no Brasil. Eu não poderia deixar de mencionar que o que nós estamos fazendo aqui hoje e o funcionamento do INPI a que você se referiu, em home office, foi um trabalho
feito em tempo recorde, eu diria que não a toque de caixa. Foi um trabalho que foi obra de investimentos muito bem pensados, investimentos criteriosamente realizados durante o ano de 2019, e principalmente que teve uma execução que, do ponto de vista de saúde pública, foi algo verdadeiramente espetacular. Então, eu, por isso, trouxe como membro da equipe do INPI aqui, o Dr. Júlio Castelo Branco Moreira, que é o nosso diretor de administração, que foi exatamente quem orquestrou e colocou o INPI funcionando à distância. Eu me lembro que eu cheguei de Brasília, tendo tido uma reunião no Congresso no dia 12 de março, fui com ele na tarde do dia 12 de março, para uma reunião no SPU, no Serviço de Patrimônio da União, onde nós firmamos a devolução do edifício à noite para o dia 18 de maio deste ano. Isso pode sofrer algum pequeno ajuste por conta das restrições que a Prefeitura do Rio de Janeiro está impondo à desocupação de um ou dois andares com materiais que nós temos ainda no prédio, mas será um evento marcante dos 50 anos do INPI, graças ao trabalho que o Dr. Júlio tem desenvolvido à frente da diretoria da administração. Eu queria também dizer que no dia 12, à tarde, eu voltei para São Paulo, no dia 13 eu despachei no escritório do INPI de São Paulo, e a turma já estava sendo evacuada adequadamente, com supervisão de saúde, com supervisão sanitária, com controle da situação de todos os funcionários. E eu tenho aqui a fazer uma homenagem pública ao trabalho do Dr. Júlio. Vou pedir depois a ele que dê umas palavrinhas sobre isso, porque, graças a esse trabalho, nós estamos aqui podendo colocar o INPI em operação nesse mês e pouco, tá certo? Sem nenhuma interrupção, sem qualquer solução de continuidade. Além disso, o INPI se engajou profundamente na procura de soluções tecnológicas e dos respectivos registros patentários que possibilitassem as nossas entidades de pesquisa verificar o que havia pelo mundo de patentes nessa área, desde biofármacos até produtos mecânicos, que são ou componentes mecânicos que são usados na fabricação de respiradores. E nós temos uma força-tarefa que é liderada pelo Alexandre Lopes e pela pesquisadora Cristina Durso. É uma equipe grande, eu não vou ficar aqui citando vários nomes, mas eles iniciaram isso, uma equipe que incansavelmente vem realizando um trabalho de atualização de toda a base de informação e pesquisa nessa área e colocando à disposição das universidades e dos pesquisadores do Ministério da Saúde, um trabalho que já foi até oficialmente elogiado na última sexta-feira, numa correspondência que eu recebi. Eu trago aqui também o Felipe Augusto, que juntamente com o Leopoldo Nascimento lideram essa nova vertente do INPI, que é uma vertente de procura proativa por apoiar a confecção de pedidos de patentes. Historicamente, o INPI desenvolve aquilo que se chama atividade de disseminação. Isso há muitos anos. E o INPI fez isso de forma muito bem feita, mandando pesquisadores, mandando profissionais. Teve até uma diretoria do INPI incumbida de fazer a promoção da cultura de propriedade intelectual no Brasil, criando unidades de suporte junto aos NITs, aos núcleos de ciência e tecnologia das universidades. Mas quando cheguei e reconcebi, juntamente com essa equipe,
o trabalho, eu disse o seguinte: olha, disseminação, ela tem um ciclo de 3 fases. Uma é de falar a respeito da cultura. Isso nós já fazemos muito bem feito. Mas a outra é como o plantio de um cultivo. Nós temos que ajudar aquele que planta a plantar e sair com um pedido que não poderá sofrer nenhum tipo de contestação, não poderá amanhã ou depois estar sofrendo pedido de nulidade, ou seja, nós temos que elevar enormemente a qualidade daquilo que entra no INPI. E isso é responsabilidade, tanto do sistema de intermediação, quanto responsabilidade nossa. Então, a disseminação, ela só termina, na verdade, quando o pedido é registrado no INPI, e nós queremos um pedido de qualidade. Então, essa é a nova face do INPI. Ou seja, nós temos que estar preocupados com o engajamento do INPI tríplice na área de criação da propriedade intelectual, e criamos, inclusive, um modelo que vai ser disseminado, um modelo que está funcionando muito bem na Universidade Federal de Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba, onde temos uma atuação modelar. O Felipe vai discutir e descrever isso. Quer dizer, essa é a primeira fase, o INPI envolvido na criação da propriedade intelectual, e uma propriedade intelectual que seja de qualidade. Depois, oferecer a proteção a essa qualidade, a essa propriedade intelectual. Tanto proteção pela qualidade da decisão tomada, quanto um apoio à proteção que é dado pelo sistema judiciário brasileiro. A atividade do INPI nessa área, por meio de examinadores que são chamados a atuar em ações, processos, e através da nossa procuradoria, ela tem que ser absolutamente exemplar. Agora, nós precisamos dar um outro passo. Essa propriedade criada, ela é uma propriedade que ou ela é explorada por quem a criou, ou ela tem que ser monetizada. Então, nós temos que estar perfeitamente alinhados com os processos de comercialização dessa propriedade. E o INPI, ele não vinha tratando dessa tríplice, digamos, desses 3 vértices do triângulo da propriedade intelectual, tá certo? De forma plenamente coordenada. Foi isso que esteve na base foi a filosofia e o fundamento por trás da criação de um grupo ao qual nós denominamos INPI Negócios. E esse grupo, ele vai ser integrado por um conselho de supervisão que nós queremos trazer da sociedade brasileira. Nós queremos trazer dos stakeholders importantes nesse processo. Eu sei que já foi encaminhado e tivemos a felicidade de ter o aceito do Montauri para integrar esse conselho. Nós estamos fazendo outros convites também. Logo, logo esse conselho vai estar constituído e o INPI Negócios podendo demonstrar os seus resultados. Nós já temos resultados concretos a demonstrar. Então, sem mais delongas, eu vou pedir brevemente que o Júlio fale 2 minutos, 3 minutos, sobre o que foi a colocação do INPI em funcionamento pleno, tá certo? Online. Ao Alexandre, dessa iniciativa que a gente chamou de War Room do combate ao coronavírus, tá certo? Por meio do que o INPI pode fazer nessa área. Depois entramos com o Felipe, falando especificamente de como está operando o INPI Negócios. Eu aí vou fazer um encerramento e nós podemos, então, abrir a perguntas. Então, com a palavra, doutor Júlio Castelo Branco. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Montari, boa tarde quem nos escuta. Na verdade, é um prazer estar falando para vocês aqui e é para reiterar o feito do INPI na gestão do Dr. Cláudio. Nós só conseguimos fazer o que fizemos por
termos equipes bem preparadas, por termos uma infraestrutura de tecnologia da informação, hoje completamente diferente da realidade de 2, 3 anos atrás. Hoje, com os avanços que foram conseguidos, o INPI, sim, é um instituto completamente virtual. E isso foi demonstrado quando nós conseguimos desmobilizar o pessoal que estava lotado no edifício do MV9, na nossa sede, e colocamos não só servidores, mas como colaboradores em casa, trabalhando sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema de link com o Instituto, ou seja, como se nós estivéssemos lá mesmo dentro do Instituto. Isso foi conseguido, obviamente, com um trabalho de equipe, com o pessoal da saúde, da DISAL, ocupacional da gente lá, atuando de forma que conseguimos, através do suporte da tecnologia da informação, da CGTI, da coordenação da tecnologia da informação, conseguimos botar todas as pessoas em casa e aqueles que precisavam de computador também transferimos o computador do INPI para suas residências, para que a gente não houvesse perda de produção. E isso foi refletido nos últimos balanços que vocês mesmos fizeram aí como agentes, mostrando que a perda de eficiência e efetividade do INPI foi muito pouca em relação ao trabalho que era executado dentro da sede. Eu acho que é isso daí, parabéns a todos, e a gente continua com mais novidades aí. Amanhã vamos lançar, doutor Cláudio, o Avaya aí para a gente, vamos botar a instalação, vamos sair do Zoom e vamos para o Avaya aí 100%, a comunicação unificada do INPI, que vai nos permitir ir mais além ainda, num outro relacionamento com os nossos clientes, com os nossos usuários. Obrigado. Muito obrigado, doutor Júlio. Amanhã estamos colocando em funcionamento um projeto que foi licitado no fim do ano passado, tá certo? Foi uma das últimas licitações que o INPI conseguiu conduzir com êxito, ainda saindo da canga que recebemos de contingenciamentos durante o ano, que nos paralisou a atividade de compras praticamente desde o mês de agosto. Não é? Foi uma fase muito difícil do INPI, mas, felizmente, hoje nós podemos dizer que, assim, temos as rédeas do INPI, nós temos o INPI nas mãos, sob o ponto de vista de gestão e da gestão financeira. Agora mesmo, estamos recebendo uma orientação de corte de despesas de 5 milhões de reais. Nós estamos lutando ferrenhamente contra isso, mostrando as consequências de o INPI ser ainda visto como um centro de despesas na estrutura do Poder Executivo brasileiro. Estamos mudando esse conceito. O INPI é uma unidade, é um centro de resultados. O governo não pode pensar no INPI quando manda fazer um corte, tá certo? Como uma unidade onde se corta despesa. Nós estamos contribuindo 150 milhões de reais para o Tesouro Nacional na forma de resultado. Portanto, nós não podemos ter a nossa despesa sendo simplesmente cortada. A nossa despesa ela é gerenciada dentro do INPI. Eu vou me ater a isso mais tarde com vocês, porque eu acho que é um novo elemento da cultura que a sociedade precisa conhecer, tá certo? De um INPI que se governa, um INPI que sabe onde coloca o dinheiro da sociedade e por que coloca o dinheiro da sociedade e tem compromissos, tá certo? De aumentos elevadíssimos, enormes, de produtividade, tá certo? E de metas comerciais. Eu vou passar a palavra ao Alexandre, então, para falar sobre como está funcionando o nosso War Room de combate ao coronavírus no INPI. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho do trabalho que a gente tem feito. É um trabalho que iniciou logo que a gente chegou em casa e a gente tem trabalhado em duas frentes principais. Uma é diretamente ligado à Secretaria de Produtividade e à Subsecretaria de Indústria, em que houve necessidade, um auxílio nosso, em termos de mapeamento de atores nacionais, de patentes relacionadas, no primeiro momento, aos ventiladores pulmonares, que havia, sim, um interesse
uma necessidade de ampliar muito a produção nacional, que não passava de 2.000 ventiladores ano, e a gente tem hoje uma estimativa de que devemos chegar até outubro com a produção de cerca de 20.000. Então, foi um trabalho inicialmente feito com participação de poucas pessoas. Depois eu faço questão de nominar, porque é um trabalho grande. A gente tem trabalhado sábado, domingo, a equipe tem trabalhado a qualquer hora do dia e da noite, e merece, é uma dedicação que a gente tem que ter. De fato, é um problema grande para ser solucionado, e a gente tem dado contribuições importantes. A gente participou na identificação de tecnologias do pool que está sendo feito entre iniciativa privada, universidades, com resultados importantes em produção de ventiladores, em aumento de escala de produção de ventiladores, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, que já deve ser entregue cerca de um mês, a gente deve começar a ter entrega desses produtos. Então, assim, inicialmente, tivemos apoio da área de transferência de tecnologia, Dirceu, ajudou a mapear a transferência, ajudou a gente identificar contratos de transferência. Num primeiro momento, se fez busca de patentes dos setores, e a ideia que se começou com um trabalho que teria sido uma demanda, a gente teve particularmente Tatiana, que é uma examinadora de patente do setor da área de química, da área farmacêutica, que teve a ideia de se fazer uma página, de se colocar esse conhecimento que a gente já estava gerando. E hoje a gente conta com a Cristina Dus, que foi citada, que é a chefe da divisão de estudos, com uma servidora da DIRAD, que é a Débora, que tem ajudado a parte de tecnologia da informação, como a gente coloca essa informação na página, Irene, que também é da área de estudos, Núbia, que é da área de fármacos, Letícia e Tatiana, que são da área de fármacos. Então, acabou se consolidando no observatório, em que a proposta é se colocar toda a tecnologia que é viável de ser desenvolvida ou de ser colocada, ou propostas, ou ideias, num único local. Então, assim, tornar para o pesquisador, ou para o industrial, ou para qualquer pessoa que tenha interesse em contribuir com produção de tecnologias para a solução, ou para diagnóstico, ou para os ventiladores. A gente vai ver, assim, são diferentes temas que a gente foi identificando. A gente passa, desde esse primeiro momento que a gente já falou, que são dos ventiladores, aos medicamentos. A gente tem acompanhado os medicamentos, tem acompanhado os estudos clínicos, não tem nada conclusivo ainda, mas o Solidarity, que é um programa da Organização Mundial de Saúde, a gente tem acompanhado bem de perto, tem colocado as notícias, tem trabalhado, deve ter um estudo que deve chegar sobre esses medicamentos ainda essa semana para a página. Foi feito um estudo particular em relação a tecnologias diagnósticas, e aqui a gente tem uma necessidade, e a gente entende que talvez seja a tecnologia mais importante para o próximo passo que a gente tem que dar, de como é que a gente volta para um dia a dia normal, como é que a gente tem uma economia funcionante de novo. Identificação tanto dos kits diagnósticos que são usados para identificar o paciente que está doente no momento, com a doença ativa, que envolve a tecnologia de RNA, de PCR, e identificar os gargalos, porque a gente não vai conseguir importar esses produtos, como é que a gente identifica os atores que podem produzir em território nacional isso, e a gente usa as patentes como base para isso, kits de extração, e o próximo passo, que é o diagnóstico da população, que vai ser feito por estimativa, é o perfil imunológico, e aqui é uma tecnologia de uma complexidade um pouquinho maior, produção de anticorpos monoclonais, identificação de hibridomas e unidades com capacidade de produção desses hibridomas, para que a gente tenha uma escala maior de produção em território nacional, que a gente tenha um pouco mais de independência da importação, uma vez que, nesse momento, o mundo todo está buscando esses produtos e, por mais que a gente queira comprar, não está tão fácil. Consequentemente, produzir em território nacional vem a ser uma solução. Consequência disso, que já tem sido bastante observada, e isso é importante para o tema que a gente está tratando agora, que é o INPI Negócios, de uma forma muito rápida, e o tema trouxe indústria, universidade e governo
sentado à mesa e discutindo como trabalhar com tecnologia, como identificar atores, como transferir a tecnologia, que é um gargalo que a gente tem, como fazer essa tecnologia que está sendo gerada na universidade, chegar lá no chão de fábrica, e a gente tem vários exemplos nos ventiladores mecânicos de propostas que saíram em 10, 15 dias da bancada e está indo agora para a produção. A gente tem exemplo, o Felipe vai poder falar melhor de um do Nordeste. Em São Paulo, a gente tem um que deve estar chegando agora no banco de patente depositado e já tem uma ideia de já começar a produção no mês que vem. Então, assim, acaba, mesmo nesse momento de crise, a gente tendo uma oportunidade, um legado de trabalhar muito junto os atores todos de inovação. O Observatório continua trabalhando, assim, diariamente a gente atualiza todas as informações da página. Acho que a próxima pergunta que cabe para a gente tem que identificar é justamente, a gente não tem certeza, tudo certo, quando voltaremos à normalidade, mas a pergunta que fica é o como vamos fazer, quais são as tecnologias que serão necessárias para que a gente volte a trabalhar nessa situação de pandemia, de epidemia. É uma visão geral, a gente fica aberto a perguntas depois sobre tudo que está no observatório. Tá, obrigado. Tá, muito obrigado, Alexandre. Vamos iniciar a nossa conversa sobre INPI Negócios, que é o tema principal de hoje. Queria apenas dizer para vocês, dar uma visão de conjunto. INPI Negócios é um de 6 importantes projetos estratégicos sendo atualmente desenvolvidos pelo INPI, tá certo? Nós continuamos com o projeto estratégico de combate ao backlog. Já vou dizer para vocês, é um projeto que neste ano pretende produzir 40 mil decisões técnicas, reduzindo o backlog de patentes em 42% neste ano. Isto significa um aumento da nossa produtividade de mais de 50% em relação ao ano anterior, ao ano passado, tá certo? Esse projeto continua firme com o objetivo de, agora, em função do coronavírus, reduzir integralmente o backlog de patentes até o final do ano que vem. Reduzir 80% do backlog que nós encontramos de 160 mil patentes em atraso. Esse é um dos nossos projetos estratégicos. Nós estamos também introduzindo um programa este ano chamado INPI, Escritório de Propriedade Industrial para o Século XXI. É um projeto que estamos desenvolvendo com uma grande consultoria internacional chamada Palladium, que foi contratada pelo Prosperity Fund para trabalhar conosco na otimização de 19 macroprocessos gerenciais do INPI, envolvendo otimização de decisões em patentes, envolvendo otimização em marcas, envolvendo otimização na área financeira, contábil, otimização em recursos humanos, otimização em qualidade, otimização em processos de contratação. É um projeto que vai se reiniciar, porque ele foi iniciado em março, teve que ser interrompido, e vai se reiniciar em meados de maio. Nós esperamos que na segunda semana de maio, quando estivermos já presencialmente trabalhando no INPI, é a nossa expectativa hoje, e que tem 9 meses de desenvolvimento e mais 2 anos de implantação. Um projeto para o qual nós estamos plenamente preparados e já fazendo tudo que possa ser imaginado pela gestão para tornar esse projeto bem-sucedido. Nós continuamos o processo de transformação digital do INPI através de um projeto estratégico também chamado INPI 100% digital.
que visa fazer com que o cliente e os stakeholders do INPI tenham o INPI nas mãos por meio de um aplicativo de celular, que tudo possa ser acompanhado no INPI remotamente e de maneira muito fácil. Temos um programa estratégico de continuar com a integração do INPI ao sistema de propriedade internacional, que começou no ano passado, e como o Montauri mencionou, foi um sucesso a nossa entrada para o sistema do chamado Protocolo de Madrid sobre marcas. Temos na nossa frente esse ano a adesão ao Tratado de Haia e ao Tratado de Budapeste, primeiro versando sobre desenhos industriais. Temos também um programa importante na área de desenvolvimento de capital humano. Nós estamos fazendo investimentos superiores a 2,5 milhões de reais em capacitação gerencial, tá certo, de recursos humanos do INPI, ainda no curso deste ano. Estamos trazendo as melhores consultorias em capacitação de pessoal para fazer esse programa. E, finalmente, o programa INPI Negócios, que é, como eu disse, uma nova estratégia de atuação do INPI junto aos sistemas de inovação brasileiros, tá certo? Com um objetivo efetivamente comercial, quer dizer, captar depósitos de boa qualidade de propriedade industrial para o INPI. E as nossas metas são ambiciosas. Nós, no início do ano, tínhamos designado metas claras de aumento do volume de depósitos, de 20% de aumento de pedidos de patente. Hoje, por causa do coronavírus, a última revisão está nos dando um acréscimo da ordem de 14%, 22,4% de pedidos de marcas. Estamos com um valor um pouco inferior, estamos com 14,5% para esse ano, devendo chegar a 250 mil pedidos de marcas aproximadamente, 25% de aumento de pedidos de desenhos industriais, isso por causa do coronavírus foi um pouco reduzido também, e também metas ambiciosas na nossa capacidade de produção e aumento de eficiência operacional. Tudo isso com gestores designados, com responsabilidades designadas e com orçamento para cada um desses programas. Então, dando agora destaque ao INPI Negócios, eu passo a palavra ao Felipe Augusto para conversar sobre o programa que ele e o Leopoldo Nascimento coordenam. O Leopoldo tocando a vertente internacional desse programa, o Felipe tocando a vertente nacional. Nós temos que sair do paradigma de termos apenas 6 mil pedidos de depósito de patentes feitos por brasileiros, por empresas sediadas em território nacional. Isso é 15% do total de pedidos, isso é muito pouco. O Brasil é muito mais inovador do que isso. Nossa ambição é de triplicarmos esse número em algum tempo. E o Felipe está trabalhando não apenas para aumentar os pedidos internacionais, mas com um foco muito claro no aumento de pedidos nacionais. Felipe, com a palavra. Bom, presidente, obrigado pela oportunidade, Montaria. Grande prazer tê-lo novamente, né, nessa conversa. A gente já iniciou isso há cerca de 3 semanas atrás, através de uma reunião, né, em que eu e o Leopoldo Coutinho, né, nós o procuramos para conversar, né, e captar também alguns insights com relação às boas práticas que nós, como gestores, deveríamos empreender nesse programa tão emblemático, né, que marca uma postura muito nova do INPI, em termos de atuação como um facilitador de negócio. Eu acho que o presidente colocou
muito bem, né? Esse é um mantra que nós escutamos aí quase que diariamente, né, nas nossas reuniões de diretoria, né? Essa mudança do perfil de disseminação, né, de promoção pública da propriedade intelectual em âmbito nacional e internacional. O NPI ele sai, então, de uma postura, né, que era uma postura muito mais de difundir a cultura da propriedade intelectual, né, entre universidades, empresas, grupos de pesquisa, pesquisadores, né, num trabalho que foi muito associado à atividade de palestras e cursos, né, e para isso, como o presidente colocou, nós temos resultados muito significativos em termos de promoção de cultura de PI no Brasil, né. Nós vemos o caso emblemático das universidades brasileiras, né, que aumentaram nos últimos 15 anos mais de 119% do volume de pedidos de patentes realizados, mas a gente ainda encontra, né, como uma fragilidade, uma grande lacuna nacional, né, essa ausência de fluidez nas relações universidade-empresa. E é nesse métier específico que o NPI, né, se propõe a atuar como um importante player, né, no incremento à inovação em território nacional. Então, como o presidente colocou, né, nós trabalhamos com metas bastante desafiadoras, né, as metas conhecidas como aspiracionais, né, onde nós queremos chegar, né, com todo esse esforço, todas essas iniciativas, né, o programa hoje ele tem 25 iniciativas distribuídas em 6 eixos, né, do programa, sendo que o eixo central seria a expansão do uso do sistema de propriedade intelectual por residentes, né? E como é que a gente chegará lá? Entre as principais atividades que nós estamos desenvolvendo, né, estariam, em primeiro lugar, no cerne central, as atividades de concepção de mentorias, né? Eu acho que esse modelo foi um modelo, como o presidente colocou, é um modelo que já sagrou-se vencedor, né? Uma experiência que nós tivemos há tempos atrás junto ao Parque Tecnológico da Paraíba, né? Através desse modelo, a nossa atuação regional, nós conseguimos desenvolver, em conjunto com a unidade gestora do Parque Tecnológico, um observatório de informação tecnológica, fizemos um trabalho de formação de quadros, né, nesse ecossistema de inovação, centrado como indicador, né, de performance, a geração de ativos intangíveis, especialmente patentes. Né, e o resultado está aí. Né, a Universidade Federal de Campina Grande, o ecossistema da Paraíba, hoje desponta como um dos principais players, né, nesse processo de inovação do país, né, tendo aumentado substantivamente o seu volume de depósitos em âmbito nacional. Então, esses trabalhos de mentoria que nós estamos idealizando estarão, né, hoje pegando a vertente da telemedicina, né, nós apropriamos essa inteligência à atividade de telementoria. Né? Então, o primeiro passo que nós daremos é oferecer esse serviço, né, tendo como um embrião, hoje, um acordo de cooperação técnica que foi estabelecido com a Embrapir, que hoje é uma instituição hoje de fomento à inovação de excelência no país, pelo processo desburocratizado, ágil de fomento à inovação. Então, nesse sentido, nós temos hoje um portfólio de 42 unidades Embrapir que estão já iniciando esses trabalhos de mentoria, né? E esse trabalho de mentoria ele se desenvolve basicamente em 3 etapas. Né? O primeiro deles é a realização de um diagnóstico e estabelecimento de um plano de ação, junto com especialistas do NPI que se encontram hoje nas unidades regionais. Então, a partir desse primeiro movimento, nós fazemos um mapeamento do nível de utilização e compreensão do sistema por todo aquele público-alvo, né? Traçamos expectativas, objetivos e metas, providenciamos o agendamento de reuniões programadas, né? Tendo como meta central não só o processo de formação de quadros, de melhor conhecimento e uso estratégico do sistema, mas, sobretudo, a efetiva aumento do número de ativos gerados por aquele ecossistema. Até a fase do desenvolvimento, que é onde se desenvolvem essas ações, em conjunto com os técnicos do NPI, e, posteriormente, a aferição de resultados. Tá? Isso foi iniciado hoje sob uma perspectiva presencial, né, mas a gente encontra hoje, nesse cenário da Covid-19, uma perspectiva, uma janela de oportunidade. Então, já estamos trabalhando hoje, né, no sentido de ampliar essa forma, essa sistemática de atuação para um modelo via telementoria.
né, onde serão computados, dentre outros, números de ativos de IPI gerados, né, o aumento da utilização das filas prioritárias. Eu acho que isso é um diagnóstico muito importante que foi aferido pelo grupo que hoje trabalha na construção da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né, um projeto que está sendo desenvolvido no âmbito do governo federal, está tendo a consultoria da Patrícia Leal Gestic, né, excelente atuação no sentido de coordenação dessas ideias, dessas propostas. Então, esse diagnóstico para a gente hoje, que já estava materializado no âmbito do escopo do programa, para a gente é muito lúcido, né? As pessoas desconhecem, né, esse produto, os serviços do NPI, né, essa questão de utilização das filas prioritárias. Então, esse trabalho de mentoria, ele pressupõe, e é isso que a gente está trabalhando hoje com a nossa Coordenação Geral de Tecnologia de Informação, tendo também uma importante consultoria por trás, né, que é a empresa Gartner. Nós estamos avaliando a melhor alternativa para a criação de uma plataforma eletrônica de inovação, né, e desenvolvimento de ativos de IPI. A partir dessa plataforma, nós teremos um diagnóstico mais lúcido dos clusters de inovação, né, quem são os principais atores, quem são aqueles com potencial, né, de geração realmente de produtos e serviços inovadores, para poder, enfim, detectar melhor quem é esse público-alvo e empreender ações de orientação especializada no sentido de uso estratégico do sistema de propriedade intelectual. Então, muito brevemente, essa plataforma será ofertada, né, ela será alocada, né, muito provavelmente dentro do portal do NPI. Para isso, o presidente mencionou um projeto que tem grande transversalidade com esse programa nosso, que é o projeto PI Digital, né? Então, o NPI hoje está desenvolvendo plataformas altamente modernas, né, altamente familiares ao público-alvo, acessíveis, né, em forma que a gente possa ampliar, né, esse leque de utilização do sistema de IPI como uma vantagem não mais invisível, como é vista pela grande parte do empresariado brasileiro, né, mas torná-la, enfim, uma vantagem visível, né? É um ponto que a gente coloca sempre quando a gente fala das vantagens de IPI, e é um caso muito interessante, né, o fato das startups brasileiras utilizarem muito pouco o sistema. Então, recentemente, nós tivemos um importante produto que foi desenvolvido pela diretoria de patentes do NPI, teve a participação da academia do NPI, né, que evidenciou, dentro de um radar tecnológico, apenas 43% das startups brasileiras utilizam o sistema, sendo que menos de 5% desse uso é relativo à patente, né? Estudos internacionais, eles demonstram, né, a importância, né, o valor que tem a utilização do sistema por essas micro e pequenas empresas e startups, né, em termos de volume de negócios. Esse volume de negócio, a partir da primeira patente, como exemplo, ele aumenta cerca de 69%, o volume de vendas, mais de 50%, a questão do capital reputacional dessas empresas, tem um aumento significativo, né, de referências a essas empresas que sabem utilizar bem o sistema de IPI. Não só isso, né, que eu acho que é um ponto importante e é um importante stakeholder do programa INPI Negócio, né, que é o mercado de Venture Capital e Private Equity. O acesso dessas empresas a esses mercados, eles se tornam muito mais facilitados, né, são facilitadores no sentido de captação de recursos, né, para o desenvolvimento de projetos, empreender no ambiente nacional. Então, essa é uma vertente importante desse eixo, da expansão do uso do sistema de IPI para os residentes, na utilização de plataformas eletrônicas, o serviço de mentoria, que está sendo desenvolvido no âmbito da coordenação de articulação para a inovação, capitaneada pelo Vinícius, tem a participação efetiva da academia do NPI, através do Ricardo Rodrigues e equipe. A academia, enfim, dentro do escopo desse programa, ela está remodelando todas as suas formas de capacitação. Nós estamos desenvolvendo produtos orientados ao desenvolvimento de negócios. Essa é uma nova vertente da academia do INPI. Inclusive, dentro desse cenário do Covid-19, eu acho que um importante projeto que está sendo conduzido à mão de ferro pelo Ricardo, pelo professor Celso, que é o nosso chefe da área de pós-graduação, que é a identificação dos principais clusters na área de saúde do Brasil. O Brasil, hoje, como outros países, são extremamente dependentes, né, em termos de equipamento, tecnologias voltadas à saúde, de mercados internacionais.
né? Então, a ideia é que a gente, em conjunto com a Embrapi, isso já está costurado, né, com o nosso ponto focal da Embrapi, que a gente desenvolva, né, saiba quem são os principais atores desse ecossistema de inovação na área de saúde, identifique quem são as micro e pequenas empresas com potencial para a geração de produtos e tecnologias inovadoras, né, em termos de equipamentos, moléculas, enfim, e ter um melhor direcionamento do aporte de recursos financeiros através de instituições de fomento como a Embrapi, FINEP e outras, para que essas tecnologias sejam desenvolvidas, né? Paralelamente a esse cenário, né, eu acho que o Alexandre colocou isso de uma forma muito clara, o programa ele vem monitorando todas essas iniciativas no sentido de captar quem são esses atores, né, e captar os ativos que estão sendo gerados nesse processo de transformação que está vivendo o mundo e as empresas brasileiras, né? Então, um exemplo emblemático dessa iniciativa que teve início com esse trabalho de mentoria feito pelo NPI, através da sua unidade Nordeste, através do Eduardo Benfica, do Armando. Nós fizemos uma interlocução muito exitosa com a gestão do Parque Tecnológico da Paraíba, nesse momento de crise, e conseguimos, em tempo recorde, a partir de um processo prévio de mapeamento dos projetos e ações em curso, identificar 2 ventiladores pulmonares, né, que saíram, né, dessa sua fase de projeto, geraram um protótipo e, por consequência, geraram pedidos de propriedade intelectual junto ao NPI. Enfim, depósito de patente. Então, esse eu acho que é um resultado que é emblemático, né? Esses ventiladores hoje, né, em última conferência que nós tivemos como MCTI, né, um deles, inclusive, foi identificado, dentre os 50 já entrevistados, como de maior potencial, né, para a produção em escala industrial no Brasil, né? Então, isso está vindo da região Nordeste, está vindo através da nossa parceria, nossa articulação, junto com a unidade gestora, né, com os parques tecnológicos, que é um movimento, né, um dos eixos desse programa, que seria a ampliação da nossa inserção em ecossistemas locais de inovação, justamente para poder dar maior capilaridade a esse trabalho de mentoria. Então, nesse sentido, o NPI está fortalecendo essa ação, né? Isso tem um suporte crucial da diretoria de administração, né, que tem nos apoiado desde o início, né, desse processo de remodelagem da modelo de atuação do NPI em escala nacional. Então, nós estamos fortalecendo essas unidades regionais, inserindo essas unidades regionais junto à unidade Embrapi, né, no sentido de facilitar essa interlocução e facilitar o desenvolvimento de projetos conjuntos que culminem na geração de ativos de propriedade intelectual. E, nesse sentido, em 2020, nós já prevemos a abertura de mais 2 unidades, né, a unidade Salvador e uma unidade nova em Fortaleza, sendo que a unidade do Espírito Santo já está em vias de, né, se transformar num novo modelo, unidade piloto do NPI também situada junto a uma unidade Embrapi. É importante destacar, presidente, é uma pena que eu acho que o Leopoldo não conseguiu, ele estava instado a participar desse nosso encontro, dessa conversa, que uma vertente muito importante é a integração da propriedade intelectual em cadeias globais de valor, né? Então, essa é uma vertente crucial do nosso programa. E como é que a gente está trabalhando isso? Nós estamos fazendo uma interlocução profunda com os principais escritórios de PI congêneres, né, do mundo, junto com embaixadas, né, e temos um exemplo aí muito emblemático de um dos frutos já dessas parcerias, que é a nossa interlocução com o escritório dinamarquês, a embaixada dinamarquesa. Nesse sentido, a gente está desenvolvendo ações que envolvem rodadas de negócio, né? Nós estamos provendo, né, um matchmaking entre empresas brasileiras e empresas internacionais para 3 grandes áreas do conhecimento, né? Esse ano nós prevemos o agribusiness, né, como uma meta central, enfim, para desenvolver projetos entre instituições de ciência e tecnologia e também fazer uma interlocução voltada à geração de ativos de PI em copropriedade. Então, para isso, nós prevemos 3 rodadas de negócio já nesse ano. Isso está envolvendo fortemente unidades Embrapi, que também tem o seu desenvolvimento hoje focado nesse intercâmbio com empresas internacionais, e a gente acredita que esse modelo será muito exitoso em termos de geração, de transferência de conhecimento, também de know-how para empresas brasileiras, né, para que a gente possa realmente sair dessa posição ruim, né,
que é a posição 66 no Global Innovation Index, e a gente realmente ter uma compatibilidade, a nossa posição como instituição de fomento à inovação, ao Brasil, né, como líder da inovação em um cenário de médio e longo prazo. Tá certo? É importante também a gente colocar, presidente, que um dos braços muito importantes desse novo modelo de atuação do NPI, ele encontra a guarida na próprio diagnóstico da Estratégia Nacional de PI, né, que é a falta de conhecimento da propriedade intelectual como um valor. Então, para isso, um dos eixos do programa seria a criação de sistemática, né, de demonstração da PI para o mindset inovador. Então, nós vamos investir fortemente em material audiovisual, né, em webinar, podcast, né, em conjunto com outras instituições parceiras, no sentido de mostrar a importância da propriedade intelectual, o aumento da competitividade de empresas brasileiras, né, que é o nosso principal público-alvo, em especial micro e pequenas empresas e startups, e não apenas isso, né, fazer com que a sociedade conheça os produtos e serviços do NPI e conheça como o NPI está deixando a mácula, né, que muito nos agrediu nos últimos anos, né, que é a questão do backlog de patentes, né? Isso é um processo que está muito bem endereçado pela gestão do senhor, pela gestão da doutora Eliane, e mostrar também internacionalmente, né, enfim, para fins de captação de investimentos estrangeiros, como é que é a dinâmica nova de operação do sistema de propriedade intelectual no Brasil. Bom, eu acho que, em breves palavras, seria isso. Tá, se me permite, eu ia sugerir a você que terminasse dentro de poucos minutos, porque nós já estamos a 56 minutos, e eu sei que deve haver aí um grande número de perguntas e tudo. É difícil segurar a atenção da audiência por mais de 20, 30 minutos, e nós já passamos de longe. Montauri, por gentileza, estamos à disposição da BPI e dos participantes para perguntas que desejam nos dirigir. Tá bom, obrigado aí a todos pelas palavras, e eu queria, nessa última menção feita pelos esclarecimentos do Felipe, que ele tem total razão. O Brasil hoje ainda, infelizmente, carrega, né, aquela impressão, podemos até dizer falsa impressão, de que as patentes aqui demoram 10, 12, 14 anos para serem concedidas. Isso é um trabalho difícil de se mudar, né? Pelo menos a divulgação de que isso não é mais uma realidade no Brasil. E isso é um trabalho que a BPI pode ajudar muito nesse projeto, sobretudo na divulgação. E a divulgação dessa mudança, eu acho que ela é crucial para essas metas que o senhor presidente mencionou aí muito bem, que elas são ousadas, né? Elas são muito ousadas. Elas já caíram um pouco em função do problema mundial que nós estamos vivendo, mas mesmo assim, são metas ousadas. Eu acho que a informação principal para ir no bojo disso é a questão do tempo infinitamente menor para as concessões de patente no Brasil, que está sendo e virá a ser uma realidade. Então, eu acho que dentro disso, a minha pergunta seria de que forma, além do via Embrapi e de disponibilizar plataformas, de que forma essa divulgação poderia ser feita no Brasil e, sobretudo, no exterior, para procurar alcançar esse objetivo? Perfeito. Nada melhor do que os nossos números que estão objetivamente disponíveis e divulgados. Em primeiro lugar, o Felipe falou, o mundo de potenciais clientes, vamos chamar stakeholders, não conhece os ritos prioritários do INPI. Nós temos uma disponibilidade de mais de 1.000 patentes, de 1.000 oportunidades de tratamento prioritário de patentes,
e a gente está recebendo aí 500, 600 patentes pelo rito prioritário. Concretamente, isso significa decisão sobre patentes em 8 meses a 9 meses, aproximadamente. Não é 8 anos, não. São 8 meses, 9 meses, 10 meses. Registro de marca, nós já estamos conseguindo 6 meses. Desenhos industriais, a mesma coisa, com toda a rapidez. Isso precisa ser internalizado. Mudou aquela ideia de que, na média, o INPI leva de 7 a 8 anos para decidir sobre uma patente. Isso daí se chama combate ao backlog, tá certo? É uma coisa que está sendo resolvida ao longo de 2 anos. Começamos no dia 1º de agosto do ano passado, tá certo? Já liquidamos 25% desse estoque de atrasados. Temos aí patente de fármacos, que a gente precisa acelerar, principalmente o trabalho da Anvisa, tá certo? Isso aqui é muito importante. Pessoal da área de fármacos, o trabalho da Anvisa, tá certo, de anuência prévia, precisa ser acelerado. A Anvisa precisa trabalhar no ritmo do INPI hoje, tá certo? Isso é muito importante. Então, Montauri, o que precisa ser divulgado é essa nova realidade do INPI, tá certo? Nós temos uma empresa multinacional, tá certo, que foi reclamar comigo quando eu fiz uma visita, que tinha 100 patentes mundiais, 80 das quais eles tinham pedido registro no INPI, e até o momento daquela minha visita, o INPI tinha decidido apenas 7. Aí eu perguntei para eles, mas escuta, vocês já verificaram se os seus pedidos de patente poderiam ter prioridade como patente verde? Tá? Eles não sabiam se tinha sido pedido ou não. Então, há uma desinformação muito grande. Sim. Nós precisamos desse apoio em termos de divulgação pelo meio que nós estamos usando aqui, mas tudo isso está no nosso site. Se você entrar lá, pedidos prioritários de patentes, você vai ter a descrição em PowerPoints muito bem montados, os PDFs que estão lá e tudo, sobre qual é o rito das patentes verdes, e isso se resolve em meses, não é? Sobretudo se forem já patentes concedidas. Novas patentes podem demorar um pouquinho mais, mas é rito prioritário. Então, o INPI tem capacidade de fazer isso. Pequena e média empresa tem prioridade no INPI. Tá certo? Isso que o Felipe está falando, vamos entrar nos nossos clusters de inovação e vamos fazer com que eles conheçam e submetam pelo nosso rito prioritário, é o que está sendo feito agora. Eu acabei de baixar uma portaria no dia 20 de março, criando prioridade para tudo aquilo que estiver relacionado ao tratamento da pandemia do coronavírus. É uma nova portaria de prioridade. Isso daí, olha, eu não sei enquanto... o tempo de submissão desses pedidos aí, que ele falou a respeito do respirador, foi de semanas. O pedido está depositado. Eu tenho certeza de que essa concessão de patentes vai ser feita em poucos meses. Poucos meses, porque é absolutamente prioritário. Então, a gente está sabendo trabalhar. O público é que precisa vir, e aí eu digo para você, nós temos uma grande preocupação com o ecossistema de intermediação. Nós precisamos de um sistema de intermediação que nos traga propostas de patentes, marcas, desenhos industriais com qualidade, para que depois isso não fique entrando em exigências lá dentro do INPI. Doutor Júlio está aqui, ele tem histórias do Arco da Velha para contar a esse respeito do que chega lá no INPI como pedido, tá certo? Ele me contou algumas, é de dar risada, tá? Mas é lamentável. Então, esse sistema, nós vamos colocar uma lupa em cima desse sistema de intermediação, tá certo?
porque nós temos que estar trabalhando em conjunto e com qualidade. E queremos ouvir muito. Eu já estive conversando com um advogado outro dia, e ele me disse coisas que me deixaram um pouco de cabelo em pé a respeito de como é fácil você se tornar agente de propriedade intelectual no Brasil. E isso não é muito favorável para a elevação da qualidade. Nós temos que tratar em conjunto desse problema para resolvê-lo bem para o Brasil. Resolvê-lo bem. Tá? Então, era essa a minha resposta. Tá bom. Érica, temos mais alguém aí para fazer alguma pergunta? Temos sim. Temos uma pergunta aqui da doutora Renata Lisboa, se no projeto há previsão de interlocução da BPI através de suas comissões de estudo para disseminação de conhecimento e do uso estratégico da propriedade intelectual. E se os profissionais examinadores serão deslocados de sua atividade fim para atender ao projeto. Perfeito. Eu acho que seria importante a BPI se manifestar primeiro, depois eu passo a palavra para o Felipe e para o Júlio. Érica, você pode repetir a pergunta, por favor, porque comeu um pedaço, o introito dela. Claro, vamos lá. No projeto, há previsão de interlocução da BPI através de suas comissões de estudo para disseminação de conhecimento e do uso estratégico da propriedade intelectual? Bom, respondendo pela BPI, sim, as comissões, na BPI, presidente, nós temos várias comissões de estudo se debruçando sobre temas mais relevantes dentro da área de atuação de cada comissão. E se esse assunto específico vier a ser apresentado a determinada comissão, sim, ela pode ter atuação ali, sem dúvida nenhuma. Felipe, nós não pensamos especificamente sobre as comissões da BPI, tá certo? Essa interlocução foi mantida até o momento com o presidente, mas temos aqui uma excelente sugestão de trabalho conjunto. Toda hora que a gente fala com uma entidade como o CNI, como fala com o Embrapi, fala com o SEBRAE, fala com a Apex a respeito disso, todos querem estar juntos e se inserindo. Como é que você veria, Felipe, essa possibilidade de operação de trabalho conjunto com as comissões técnicas da BPI no projeto INPI Negócio? Presidente, assim, a princípio, né, a gente, desde o início, né, da concepção do programa, um dos vetores aí principais desse novo modelo de atuação do NPI é efetivamente trabalhar junto aos principais stakeholders do ecossistema, né? Então, a BPI, se não me engano, foi a primeira instituição que o NPI teve a primeira oportunidade de ter essa conversa em termos de escopo do programa INPI Negócios, né? Claro que a gente está absolutamente de porta aberta, é uma excelente ideia, inclusive, eu acho que já conversamos com o senhor que uma das ideias do programa é a gente estabelecer uma periodicidade junto com um conselho consultivo e também com esses potenciais geradores de processo de melhoria nesse programa, né? E aqui eu incluo, né, essas comissões de estudo da BPI, tanto no processo de construção dos melhores caminhos para a gente efetivamente alavancar o número de depósitos de IPI no Brasil e sua qualidade, né, como também participar da melhor estratégia, né, de construção nesse sentido. Então, para isso, a gente previu, ao longo, né, desse programa, rodadas de conversa, né, utilizando o termo de patente, né, que o Júlio e a Eliane aí desenvolveram. Então, a ideia é que a gente converse, né, com esses atores, capture ideias e trabalhe em conjunto no sentido de fomentar a inovação no Brasil. Tá certo? É bom deixar claro que o NPI, dentro do escopo desse projeto, presidente, porque isso, às vezes, é um ponto que pode ser mal interpretado, como a gente, inclusive, viu, né, essa interpretação nos recentes lives que nós fizemos. Né? Não é a intenção do NPI, né, se apropriar de nenhuma fatia de mercado que hoje está sendo prestado pela iniciativa privada. Né? O NPI ele quer trabalhar conjuntamente, né, com o sistema de intermediação,
tanto no processo de difusão e promoção da cultura de PI, tá certo? Quanto nesse processo de alavancagem e geração de ativos. Né? A gente quer trabalhar tanto a parte de cultura quanto a prática e os formalismos, né, de proteção e as melhores estratégias para a utilização do sistema. Então, assim, é muito bem-vinda a ideia e vamos viabilizar o mais breve possível essas parcerias. Presidente e Felipe, já fica aqui lançado a sugestão de, no nosso próximo congresso da BPI, que a gente tem um público bastante interessante e grande, que vai ocorrer em São Paulo agora no final do ano, nós promovermos e realizarmos um painel sobre esse tema, e a gente pode estruturar isso com calma, e isso com certeza vai servir de um ponto importante de divulgação desse projeto. Eu queria fazer um complemento só ao que eu coloquei antes, Montarim, em cima até da sua pergunta, como difundir isso, fazer com que o NPI tire também essa imagem do backlog de patentes, né, a associação disso com a própria marca NPI. Então, é bom deixar claro, né, eu acho que é uma oportunidade, né, hoje da gente de fazer isso, que a gente continuará atuando junto com a nossa rede de multiplicadores. Nós estamos expandindo essa rede de multiplicadores, tá certo? Hoje, todos os acordos de cooperação técnica que nós estamos firmando têm como objetivo central o alcance dessas metas aspiracionais que foram colocadas pelo presidente. Né? Não só em termos de formação de quadros, né? Isso fica até sob o ponto de vista secundário dentro dos acordos, e é muito mais a contabilização desses ativos intangíveis que estão sendo gerados, né, nesses acordos de cooperação, e a promoção dos serviços e produtos do NPI. Tá certo? Em termos internacionais, a gente está com uma estratégia que está sendo conduzida pelo Leopoldo, estamos fazendo algum benchmarking com instituições congêneres internacionais, no sentido de promover, inclusive, algumas publicações desse tema, como a nossa diretoria de patentes tem atuado, tem revertido esse quadro, um novo modelo de operação do NPI em escala nacional. A nossa ideia é transformar todas as linhas de ações em publicações, né, seguindo a ideia que você nos passou, inclusive, no nosso último encontro, em fazer com que o nosso público internacional, né, tenha conhecimento, né, dessa nova métrica, desse novo modelo, os parâmetros de atuação do NPI e dos resultados do programa NPI Negócios. Tá certo? Eu gostaria de fazer uma colocação aí que eu acho que é importante. Eu particularmente conheço as comissões da BPI e sei da excelente qualidade do corpo técnico que está envolvido nessas comissões, tá certo? Vocês, sim, mais do que a capacidade, vocês têm a obrigação de nos ajudar nesse processo. Eu acho que a doutora Liane, um tempo atrás, ela fez um trabalho muito legal, levantando no Brasil os potenciais locais onde a gente poderia estar presente, que foi apropriado pelo doutor Felipe, nesse processo de expansão do NPI, mas que a BPI pode e deve contribuir conosco, tá certo? Dando sugestões. A gente imagina que com esse novo INPI, doutora Renata, nós não teremos perda de produção dos examinadores. O deslocamento dos examinadores para as regionais do INPI significa a manutenção da capacidade produtiva do INPI em adição à necessidade das ações que o doutor Felipe descreveu. Esse é o objetivo da gente. Em algum momento lá na frente, nós temos que pensar num novo modelo, porque nós não conseguiremos pensar e agir de forma adequada com o tamanho do NPI que nós temos hoje. E nesse cenário aí, nós temos o Prosperity Fund fazendo o dimensionamento da força de trabalho do NPI para a gente mostrar de forma científica e modelada a nossa necessidade de pessoal para dar estruturação ao pessoal nas regionais e botá-los dentro desse contexto que o doutor Felipe explicou. Eu acho que a gente, com o processo de IPI digital, da integração remota do INPI, nós pensamos sim em colocar o pessoal em casa a partir das regionais, ampliar a capacidade de atuação de cada regional do INPI e precisamos identificar, para sermos ainda mais estratégicos nessa ação, quais são efetivamente aqueles locais que a gente deveria prestar atenção e ainda não está adequadamente mapeado no nosso radar, e a BPI poderia nos ajudar com isso. Eu acho que a tarefa da BPI, volta e meia, eu dou uma espetadinha em vocês, é muito mais ampla do que vocês fazem hoje. Vocês têm um corpo de excelente qualidade, os profissionais são excelentes, vocês têm conteúdo, vocês têm como contribuir, e eu acho que é obrigação da BPI fazer junto da gente, desses atores que estão atuando, participar de forma mais abrangente.
Júlio, com certeza nós temos todo o interesse nisso. Vamos sim coordenar isso aí depois com vocês, com o Felipe. E na linha da sua resposta, Júlio, eu queria aproveitar que você comentasse um pouco como é que anda o trabalho remoto dos examinadores, seja no Rio ou fora do Rio de Janeiro, por conta, eu sei que vocês já tinham alguns examinadores trabalhando de forma remota e com uma produção superior àquela que eles tinham quando estavam fisicamente no INPI. Mas a realidade, isso a gente vê nos nossos escritórios, nas nossas empresas, é que o sujeito, quando não está acostumado a trabalhar de forma remota, ele tem problemas reais dentro de casa, né? Sobretudo nesse período do coronavírus. Criança em casa, a pessoa tem que fazer o almoço porque a empregada não está lá, ou tem que fazer porque não tem empregada. Então, outros problemas que são reais e efetivos e acontecem, acabam por possivelmente atrapalhar a produção do trabalho da pessoa que está sendo feito de forma remota. Como é que isso tem se dado com a experiência que vocês já enxergaram dentro do INPI em relação a isso? Motorina, já passamos por 3 semanas aí nesse processo do pessoal em casa, tá certo? Efetivamente, nós não temos observado impactos relacionados a isso. Obviamente, é o que a gente tem sempre falado para dentro do próprio INPI. Nós não somos insensíveis às dificuldades de cada um, tá certo? Mas uma coisa tem que ficar bem clara: o programa de teletrabalho do INPI não se confunde com a situação emergencial de termos mandado os servidores para casa por necessidade de saúde. São 2 questões distintas. Este programa ele é observado de forma muito perto pelos nossos superiores. O doutor Cláudio tem uma atenção muito especial nesse programa para que ele não saia do controle da gente, embora seja já instituído dentro do INPI. É um programa que não se confunde com o Covid. Obviamente, recebe impactos do Covid dentro do trabalho da pessoa em casa. A gente sabe disso. Mas isso não tem se refletido, na média, no nosso desempenho. Então, efetivamente, nós conseguimos, através do teletrabalho, manter marcas, por exemplo. Nós tivemos resultados muito bons. Tivemos um relatório aí, eu acho que não tem nenhum problema eu falar disso, da Daneman, mostrando os resultados na área de patente, que o nível de produção foi mantido, tá certo? Ou seja, o efeito do pessoal em casa, na média para o INPI, tem sido quase nenhum. Nós temos conseguido manter a produtividade. O que nós estamos ampliando para poder diminuir esse desconforto é, através do nosso setor de saúde, colocar o atendimento remoto, telemedicina, colocar aulas de educação física, aulas de postura, através do meio remoto, para que o servidor tenha menos problemas e tenha mais adequação, para que ele tenha menos dificuldade de manter sua produção em casa. Obviamente, a gente sabe tudo isso que você falou, de não ter empregada, ter que fazer comida como eu faço aqui em casa, isso faz parte do processo. A gente se ajusta, é uma fase de transição ainda que nós estamos passando, mas que até agora não se refletiu no nosso desempenho. Tá ótimo. Então, não, eu apenas queria dizer o seguinte: a gente está atravessando com galhardia esse período, tá? É óbvio que existe uma ou outra situação pontual de servidor, e aí a coisa é tratada pessoalmente, não é? Porque, como você falou, um ou outro pode ter problemas de ajustamento a outras pessoas em casa, a crianças, a isso e aquilo, mas isso tem sido tratado com muito cuidado, muito respeito ao indivíduo, tá certo? Sempre que há uma questão de saúde, seja física, seja psicológica envolvida, a nossa DISAL, que é a área de serviços médicos do INPI, ela está acompanhando direta e individualmente a situação de cada servidor. Então, nós estamos muito felizes com o fato de podermos estar atravessando esse período sem grande perda de performance do INPI. Tá? Tá bom. Érica, temos mais alguma pergunta? Se tivermos, vamos fazer mais uma para a gente poder encerrar e liberar todo mundo, que hoje, afinal de contas, até vou me desculpar o que eu não fiz antes, presidente, hoje é feriado, né? Nós acabamos fazendo esse nosso bate-papo aqui num feriado, mas um feriado entre aspas, né?
É verdade. Vamos lá, Érica. São inúmeras perguntas, realmente eu acho que vai deixar registrado diversos elogios a essa administração, vinda do Dr. Rafael Attab, doutora Karen Klemp, doutor Ricardo Boclin, doutor Leonardo Cordeiro. São realmente muitos associados elogiando a atual administração do INPI. Em especial, eu tenho uma manifestação do doutor Ricardo Vieira de Mello, que faz uma intervenção para renovar a admiração e parabenizar o doutor Cláudio Furtado pela sua firme condução à frente do INPI, competente e comprometida. Eu tenho muito mais perguntas, mas eu acho que vai ficar um pouco esticado. A gente pode tentar depois passar por e-mail e, eventualmente, tentar responder, se for possível. Tá bom, então a gente já pode encerrar aqui. Eu queria agradecer muito a participação do doutor Alexandre, do Felipe, do Júlio e, sobretudo, né, presidente, mais uma vez aí, os elogios já foram feitos, eu não vou repetir, mas agradecer muito aí a sua participação e renovar aqui uma palavra que eu falei logo no início da nossa conversa, do fato do senhor estar sendo incansável, né, na apresentação de projetos, em tocar esses projetos, fazer acontecer isso tudo aí na sua gestão. Então, a BPI quer participar cada vez mais aí na divulgação, botar suas comissões à disposição e continuarmos juntos e tocando esses vários projetos aí que vêm sendo implementados com total sucesso. E agradecer mais uma vez aí, que todos aí estejam bem, be safe. Perfeito. Montauri, você me lembrou bem que nós estamos num feriado e a gente talvez tenha feito muito pouco aqui, não é, em cultuar a memória daquele que deu origem a esse feriado. Eu queria dizer o seguinte: se Tiradentes lutou pela independência do Brasil, a nossa luta hoje é pela independência do Brasil no sentido científico, tecnológico, o que nós estamos vendo aqui, não é, de quão é o Brasil dependente da importação de farmacoquímicos, por exemplo, como a nossa balança comercial nessa área de fármacos, que deixa um déficit da ordem de 35 bilhões de dólares ano, tá certo? A gente praticamente tem que importar tudo da China e da Índia. Isso deve ser um alerta para que a gente, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, tá certo? Que precisa ser respaldado pelo respeito à propriedade intelectual, porque sem ela não há inovação, tá certo? Que a gente tenha, como comemoração da data de hoje e na homenagem a Tiradentes, tá certo? A consciência de que a gente está fazendo a mesma coisa. Nós não estamos aqui lutando mais contra a captação, tá certo? Contra a derrama em Ouro Preto, contra a dependência política das cortes portuguesas. Nós estamos falando de um Brasil independente pela inteligência, pela educação, para o que a propriedade intelectual é essencial. Um último detalhe: eu estava lendo sobre Tiradentes e fiquei surpreso de saber que, na verdade, ele foi enforcado no Rio de Janeiro. Eu não sabia disso, eu tinha certeza de que tinha sido em Ouro Preto, até por causa do monumento que é lá. E existe uma incerteza histórica sobre o real local dessa execução. Tudo indica, por todas as pesquisas, que teria sido em algum local que foi armado entre o Campo de Santana, hoje, e o Teatro João Caetano, que fica ali na Praça Tiradentes. Não foi exatamente na Praça Tiradentes, mas uma coisa é certa: ele
teve o seu último ato religioso na igreja de Lampadosa, que ainda existe, ali naquela região, ali perto da Rua Senhor dos Passos, aí no Rio de Janeiro, e ele ficou preso naquilo que era chamada Cadeia Velha. A Cadeia Velha foi demolida e, por ironia da história, no local da Cadeia Velha foi erigido aquele prédio que nós chamamos de Palácio Tiradentes, onde funciona a Assembleia Legislativa do Estado, que provavelmente o juiz Bretas criou um canal, tá certo, com a penitenciária de Bangu, para tirar alguns condenados de lá e mandar para um lugar adequado. Mas ele tem um lugar onde fazer a captação, tá certo? Eu queria deixar esse registro porque eu li sobre isso hoje à tarde e fiquei muito surpreso com as coisas que eu aprendi. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Tá bom. Obrigado a todos também e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. A BPI agradece aos seus associados institucionais o apoio a todas as suas iniciativas e eventos. Platina. Ouro. Prata. Bronze. Informamos que o 40º Congresso da ABPI foi transferido para São Paulo no último trimestre de 2020. Em breve, mais informações no site da ABPI.